Vamos lá. Esses jogos têm histórias ruins e vão te provar! Vídeo do Draw Mask. Patrocinado por ninguém, mas tava interessado. Vamos ver. É isso. Vamos ver esse vídeo. Ele deu o que falar, né? Ele deu o que falar. Nada aqui vai ser um ataque ao Draw Mask, mesmo que eu me exalte. Draw Mask, tamo junto. Mas é isso. Mas o que é uma história ruim? Então, é por isso que eu queria ver esse vídeo. A gente vai ter umas conversas legais ou eu vou ficar maluco. Vamos ver. Antes de mais nada, eu sou um fã gigantesco de Dark Souls. Eu também. Continue. Joguei os 3 primeiros, joguei Sekiro, joguei Elden Ring. E eu também não sou E Demons, hein? Cadê Demons, hein? Cadê Demons? Ô, Dalmas, cadê Demons, hein? E Demons Souls não, né? Hein? Demons não? Não vai Demons não? Ora. E Bloodborne, agora que eu não toquei. Foi Sekiro, mas e Bloodborne, hein? E Bloodborne? E Sekiro também não é Souls, isso é um bom ponto. Mas e Bloodborne, hein? Fã fake, deleta o vídeo. um fanboy chato. Junto disso, tipo... Eu gostaria de deixar claro para as pessoas que é altamente possível jogar Bloodborne hoje em dia no PC, tá? Então tá aí pro Drawmass também, de tipo, eu não tenho um PlayStation, eu não posso jogar Bloodborne. Eu te garanto que seu PC tanca. Então é isso aí. Eu gosto das mecânicas, eu gosto do Pera, vamos voltar um pouquinho, como é que é? primeiro, joguei Sekiro, joguei Elden Ring. E eu também não sou um fanboy chato. Eu gosto Eu também não. das mecânicas, eu gosto do tipo de jogo que ele é. Eu Também. também jogo jogos que são Souls-like. Eu também. Lies of P, Nioh, Nioh eu não tanquei muito não, o Lies of P é legal. Timésia e Não joguei. Timés é aquele meio vitoriano, né? Isso parece legal. Ok, mas já considerou que meu PC é uma batata e componentes... Café. Já considerou que meu PC é uma batata e componentes custam um rim hoje em dia? Já considerei, mas pro Draw Mask eu acho que é tranquilo. O Draw Mask deve lidar com isso de boas. Você é um problema. Você realmente é um problema, mas né, o emulador está pronto. Sim, falando pro Clash Wombat, o emulador está pronto, exatamente. tendo muito carinho e You cannot rage bait me. amor por jogos Souls-like, eu Pô, é muito foda a página da Steam, né? De tipo, eu jogo Souls-like e aí tem um Silk Song aqui. Tá bom, tudo bem. Eu entendo que entra um pouquinho na vibe, mas é engraçado, né? Souls-like, eu tenho que falar, a história da maioria deles é uma droga. Não, ela é ótima, mas tudo bem. Hollow Knight não é Souls, caralho. Não é, mas pega muita inspiração, que a gente já conversou sobre isso, mesmo que a galera fale, não foi inspirado não. Pega muita ideia de mecânica. Mas não é um Souls-like, mas tudo bem. Inclusive Hollow Knight. Não, mas aí você foi um pouco longe, né? As histórias de Souls-like são uma merda. Eu tô aqui explicando, tipo, não é um Souls-like, né? Tipo, não é na ideia de Souls-like. Pega muita inspiração, mas não é um Souls-like. Mas tudo bem, beleza, de boas. Aí até Hollow Knight. Porra, irmão! Antes de você me apontar um fuzil na minha cabeça, Eu não tenho armas aqui, tá tudo bem. você me escuta por um segundo. Eu escuto. A minha cabeça idiota funciona da seguinte maneira. Diga. Ela divide uma história do jogo em duas partes. A primeira é a história. A A história do jogo tá dividida entre história e outra coisa? história é o que você joga no jogo, é os personagens que você conversa, são os acontecimentos que você vivencia, são as consequências do que você faz. E a outra parte é a lore, é a Pera. Tá. Vou deixar ele cozinhar. a história do mundo, é a coisa que fica entre as linhas. São acontecimentos que não envolvem diretamente sua aventura ali no momento. Mas lore envolve a sua aventura no momento. Tá. Deixa ele cozinhar. E eu preciso dizer Mas lore envolve a sua história, a sua aventura no momento, sim, mas tudo bem. uma coisa muito séria. Eu não respeito lores. Eu não respeito lore! Que frase foda! Que frase foda! Que frase incrível! Porque elas são muito fáceis de fazer. Não, elas não são fáceis de fazer world building, Draw Mask. É difícil pra caralho fazer world building. Meu business, na verdade, sim, adorei. Mas elas não são nada fácil de fazer, cara. É world building. World building não é a coisa mais fácil de fazer do mundo, não, cara. Até porque é por causa de coisa que você, tipo, comentou. Não, é porque divide entre a história que você tá fazendo e a lore. Sendo que não. A lore dos jogos que você mencionou, todos eles, Dark Souls, Hollow Knight, todos esses que você mencionou, está diretamente conectado com o que o player está fazendo.
Você pode fazer uma lore muito detalhada sobre como existia talvez um reino que odiava dragões, mas a princesa de algum jeito se apaixona por um dragão, eles têm um filho em segredo, e aí o rei manda um exército enorme matar o dragão, mas é... Lore seria backstory e construção de mundo que precede a sua aventura, acredito que tenha sido o que ele quis dizer. Sim, mas ainda assim, se você quiser pegar, por exemplo, Hollow Knight, a lore barra backstory está completamente relacionada com a história que você está seguindo, e as suas relações no jogo como cavaleiro são conectadas com isso. Então a história pega da lore ao mesmo tempo que a lore pega da história. Mesma coisa com Dark Souls. Mesma coisa com Elden Ring. Mesma coisa com Bloodborne. Mesma coisa com Lies of P. É isso, todos fazem isso. Vamos lá, Souls. Cadê? Souls não conta sua história de forma padrão. Você não é o protagonista dos jogos. Você é mais um desse mundo. Você faz parte da lore dele. Os tipos de história que ele colocou aí são indissociáveis de gameplay de um Souls. Sim. Vamos deixar ele... Mesma coisa com Hotline Miami, ironicamente. Entendo. Mesma coisa com Bleach. Vou deixar ele cozinhar. Calma aí. A princesa dá um discurso de 1 minuto tão bom que ela muda o pensamento de todo mundo e todo mundo começa a amar dragões logo em seguida. É uma lore incrível. Não, na verdade, mas tudo bem. Só que se você pegar essa lore e pedir pra alguém fazer um roteiro de algum filme ou outra coisa, ou contar em detalhes, a coisa fica muito mais difícil. Porque é muito fácil você falar, tal personagem era assim, tal coisa aconteceu, tudo foi grandioso dessa forma, mas na hora de fazer os detalhes, pode chegar a ser impossível. Pô, Dalmes, com todo respeito, cara. Com todo respeito, você não consumiu a história desses jogos. Tipo, desculpa, só acusar assim, mas você não consumiu ou engajou com a história desses jogos. Tipo, é a minha definição que eu consigo dar aqui. Porque, tipo, se você fala que alguma coisa como Dark Souls é assim, é muito esquisito. A história é um mistério que você vai vendo com o tempo. É uma história lenta e espaçada, que você vai entendendo aos poucos porque aquele reino caiu. Só que você está vendo as várias perspectivas de várias pessoas dentro desse reino após ele cair, te explicando o que aconteceu para o reino cair. Você viu a cutscene inicial e pensou, é aquilo. Não. A história do Gwyn perdendo a cabeça aos tempos é contada por muita gente que traz a sua visão sobre isso e forma uma história padrão. Tá, é isso. Tipo, a história... Gente, a história de Dark Souls 1 é muito básica. É muito simples. É bem simples. Rei Deus destrói dragões. E aí várias coisas acontecem pela questão do Fortitude Pigme e tudo mais, mas isso não importa, foda-se, aí é lore mais deep e tudo mais. Tem uma maldição nos humanos. Os humanos meio que vão virando hollows. Hollows são imortais, porém eles vão perdendo a cabeça com o tempo. O deus do fogo, esse deus rei que seja, ele está tentando estender a era do fogo o máximo possível porque ele tem medo da escuridão. Aos poucos ele próprio está perdendo a cabeça. É uma história simples. É uma história muito básica, muito tranquila, muito fácil de entender. É sobre o mundo morrendo aos poucos. Só que a história desse mundo morrendo aos poucos envolve as várias pessoas desse mundo e as várias pessoas da família real desse rei também perdendo a cabeça aos poucos e morrendo aos poucos. Você encontra eles aos poucos. Você encontra relatos deles aos poucos. É claro que não vai ter só o Gwyn, tipo... Você vê, eu era muito bom e agora eu fui me perdendo aos poucos. Não, mas você tem uma história sendo contada aos poucos. É isso. A história de Souls-like é como o trabalho de arqueologia. Você tem que desenterrar ela e tentar achar os pedaços que você achou. Sim. E quando você encontra tudo isso, você forma uma história padrão de 3 atos. É só que ela estava contada fora de ordem e meio que separada para você encontrar. Não tem nada de tipo, é a lore que você lê em algum lugar e pronto, você leu a lore. Não. Você teve que ir atrás da lore para você ter os story beats individuais de cada um dos personagens. É que nem um jogo do Sam Barlow, é que nem um jogo de investigação, é que nem essa porra toda. Tipo, você ainda tem os beats emocionais, ainda é uma história tradicional, uma história padrão, uma história simples. Só que você tá pegando uma fora de ordem. A maldição humana acontece que o Gwyn não deixa a era da chama acabar? Sim, eu expliquei na ordem errada, mas exatamente. Tipo, a maldição dos humanos só acontece por causa disso, porque o Gwyn não quer perder o posto dele de deus do fogo, basicamente. É isso.
encontrar o Gwendolyn é muito foda quando você vai conectando as coisas. Sim. Tipo, entender o que é o Gwendolyn não é só uma questão de lore. É uma questão de você entender o personagem através do diálogo de outras pessoas, através de entender um pouco mais da escrita dele, de como ele funciona, de como a pessoa Gwendolyn é dentro da história, o que ele tá fazendo, entender a motivação dele e tudo mais. E aí, quando você chega no Dark Souls 3, fica muito tipo de raspar o seu coração quando você descobre o que aconteceu com o Gwendolyn. Porque é um personagem que pode ter crescido no seu conceito, porque você pode ter gostado bastante dele, você pode ter achado a história dele interessante, e aí no 3 você descobre o que aconteceu com ele, você fica tipo, caralho. Ou seja, é literalmente só uma história padrão contada numa ordem diferente. É isso. De novo, a história de Dark Souls é muito padrão. Ela não é só lore nem nada do estilo. Ela é básica, ela é simples. E mais importante, isso é gameplay. Você, como jogador, pode não escolher nada disso e só ir matar o Gwyn. A história é tão integrada no gameplay que a história é opcional a forma como você joga. Sim, é por isso que eu acusei agora o John Mask, entre aspas. Eu acusei o John Mask de não tentar engajar com a história. Porque, tipo, não tem problema, mas fala que a história é uma merda sem tentar engajar com ela. É meio esquisito. E meio que a forma como ele falou me fez chegar a essa conclusão de que, tipo, talvez você não tenha tentado ir a fundo pra entender que é uma história normal. É uma história normal contada fora de ordem, como várias histórias normais. É só isso. A princesa teve um filho com um dragão. Como? O reino odiava dragões. Ah, tá, é isso que você tá dizendo. Pera, calma. Impossível. A princesa Tipo, pode ser que isso aqui só é referência ao Dark Souls. Tipo, a princesa teve um filho com um dragão. teve um filho com um dragão. Como? Se você quiser falar da questão de Souls, isso é bem explicado. É através da magia e da maneira como a magia em si funciona. Que o Sith Slayers foi quem descobriu magia. O reino odiava dragões. Como exatamente? Como tudo isso aconteceu? Bom, isso aqui não tá no jogo, então não sei como dizer isso. Tá tudo bem. Ela deu um discurso de 1 minuto. Que discurso ela deu? Enfim. Quando você pega todos esses detalhes, você percebe que Além disso, a maldição começou há muitos anos atrás. A história do Gwyn e da família dele é quase uma lenda. Por isso que detalhes são perdidos ou meio vagos. Sim, exatamente. é muito difícil fazer uma Pera, agora que eu me toquei. Você está querendo falar que a história de Sekiro tá nessa vibe? Porque a história de Sekiro é literalmente direto ao ponto. A história de Sekiro é ponto pra ponto, pra ponto, pra ponto, pra ponto, pra ponto, pra ponto. A história de Sekiro é uma história, tipo, você nem precisa tentar entender nada. Ela te diz. história coesa, que faça sentido, que supere as expectativas de como essa história foi contada. Porque é muito mais fácil você falar que algo aconteceu do que você falar Vai só ganhar mais lore mesmo? A história de Sekiro é muito fácil de entender. A história de todos esses jogos de Souls são fáceis de entender, porque eu só tenho que entender o básico. A lore ao redor é meio que o extra, mas, por exemplo, em Dark Souls 1 em particular, a lore ao redor meio que faz com que você entenda não só o mundo, mas os jogadores principais daquela história ali e comece a gostar mais dos personagens em si, mesmo que você não interage diretamente com eles na maioria do jogo. Tá tudo bem. como a coisa aconteceu. Não que eu esteja desmerecendo lores. Elas são importantes, elas são boas pro desenvolvimento do mundo. Mas quando um jogo inteiro se baseia apenas nessa lore grande, extensa e, entre 1000 aspas, detalhada, Dark Souls não é baseado nisso, é uma história em geral. Tipo, é realmente uma história com começo, meio e fim, que faz sentido. Ele só tá sendo contado fora de ordem e de forma opcional pra você ir lá e consumir quando você quiser. É isso. Tipo, vamos lá. Eu tô jogando o jogo agora. Eu ainda estou jogando porque eu perdi algumas coisas, que é esse aqui. É esse daqui. Penn's Creek Killings, tá? É um jogo de investigação. Eu só dei uma pausa nele porque eu tô sem o que fazer nele. Eu tenho que achar pistas, eu não achei nenhuma pista, beleza, tá? Tranquilo. Mas é um jogo de investigação. O que o jogo faz quando você começa? Você chega numa cidade, você é uma repórter, o jogo te fala: aconteceu um assassinato aqui uns 5 anos atrás, uns 4 anos atrás por aí. Ninguém entendeu exatamente o que aconteceu nesse assassinato. Você que tem que descobrir isso daqui, porque o lugar tá sendo abandonado e tudo mais, então é o melhor momento possível pra você tentar descobrir, tá ligado? É o melhor momento possível pra você tentar descobrir. E aí, o jogo te deixa nesse condado chamado Penn's Creek e pronto, é contigo. Agora você explora o lugar. E você tem que descobrir sobre esse assassinato. E aí você entra na casa das pessoas, vai entendendo mais sobre o que elas tinham feito antes. Não tem nenhuma outra pessoa no lugar. Você entende um pouco mais do que elas fizeram antes. Você pega algumas chaves para você ir em novos lugares, para você ler novos documentos, para entender novas coisas. Você entende mais sobre as pessoas que viviam nesse condado. Você entende mais do que aconteceu 4 anos atrás e tudo mais. Isso daqui é o sistema de história de Dark Souls.
Só que é literalmente o gameplay do jogo, porque é um jogo de história. É um jogo sobre você investigar essas coisas, tá ligado? É sobre você investigar o assassinato. O que Paice Creek está fazendo de deixar a história completamente fora de ordem pra você pegar a história quando você quiser, tipo, na ordem que você conseguir achar ela, no caso, é o que Dark Souls e outros Souls-like fazem em sua história. É exatamente a mesma coisa. Só que isso aqui é tipo o ponto do jogo, porque é um jogo de investigação e seu objetivo é realmente, tipo, não ter um gameplay exatamente, é você descobrir a história. Tá tudo certo. Isso aqui é uma história normal? Sim. Só tá sendo contado fora de ordem, mas sim, isso é uma história normal. Com seus personagens, com suas motivações, com seus tudo. Assim como Dark Souls, mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É só porque como aquele de fantasia meio que passa a vibe de que é lore, mas não é lore. Não é sobre lore, não é isso. Acho que foi o vídeo do Game sobre Dark Souls que ele disse que só seguiu o jogo sem se portar pra história quando terminou e viu que não entendeu nada, foi jogar de novo tentando entender dessa vez. Sim, muita gente faz isso. Muita gente faz isso. É normal isso. Qual a opinião do John Master sobre Hotline Miami, em especial 2? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Inclusive, acho que o chat morreu de novo. Deixa eu fechar e abrir o chat de novo, porque eu acho que o chat morreu de novo. O chat voltou? Morreu ou tinha morrido? O chat voltou? O chat não voltou ainda. O chat voltou agora, calma aí. O chat voltou? O chat voltou. Tá, beleza. Voltamos com o chat. Tá foda hoje? Eu não entendo porque o chat tá morrendo tanto. Qualquer coisa a gente abre o outro chat lá, o chat do Streamlabs. Do Streamlabs. Enfim. Lembra que o Max escreve e ele tem um quadrinho que ele tá publicando. Eu acho que ele só deveria, tipo, compreender um pouquinho melhor essa questão em particular de que, tipo, só porque uma história sendo contada fora de ordem não quer dizer que ela é sobre lore. Tá ligado? Lore é uma outra coisa, que não tem nada a ver com isso. A galera fala de lore de Souls e tudo mais, mas a lore é a história do jogo ainda assim. É uma coisa com Hollow Knight e tudo mais. Não é só criando um mundo e world building e acabou. Não, a lore desses jogos conecta direto com a história principal. Cadê? Deixa eu fechar essas porra toda aqui, que tá uma merda. Tá. É esse aqui, vamos lá. Pode abrir? Obrigado. O que mais o jogo tem? E é aí que vem meu problema com os jogos Souls-like. Eu acabei de explicar que eles seguem uma história de uma forma diferente, mas é uma história ainda assim, com 3 atos e tudo mais. Você só tá pegando fora de ordem. Posso pegar outro dos meus jogos favoritos, que é Immortality, que também segue a ideia de ser uma história, mas agora com vários diálogos e tudo mais, e personagens, mas tá jogando fora de ordem. Isso também entra na sua ideia? Porque tá só fora de ordem, é só isso. É só fora de ordem. Souls é um grande show don't tell, e isso não quer dizer que só joga as coisas na sua cara e você que se vire. Tem método pra te mostrar as coisas sem te dizer. Exato, é um jogo pra você, tipo, entender a história se você prestar atenção. Acho que você não gosta de storytelling de Souls, mas não quer dizer que é ruim? Então, mas é porque ele falou, tipo, o problema, em primeiro lugar, é o título, né? Em primeiro lugar, o título. E em segundo lugar, é tipo, da maneira que ele tá tentando explicar o que faz essa história ser ruim ou ele não gosta, eu trago pra ele o contra-argumento de talvez você não tenha engajado com a história realmente, porque vários outros jogos que seguem uma narrativa não linear, talvez ele gostasse. A diferença é que Dark Souls é uma narrativa não linear e não intrusiva. A história do jogo não tá gritando pra você consumir ela, você consome se você quiser. E aí você consome ela como você consumiria um Paice Creek Killings da vida ou qualquer outro jogo assim. Ou jogos que se inspiraram no Souls-like. Geralmente esses jogos não têm uma história boa. Tem sim. Porque eles não te contam história nenhuma. Eles te contam se você quiser saber. Eles estão lá pra você engajar com a história se você quiser. É um videogame. Tudo que você faz é ficar andando, vendo mapas maravilhosos. Mas tudo que você vê são personagens que falam de maneiras totalmente enigmáticas. Não é enigmático. É só você compreender o que eles estão querendo dizer. Além disso, esses cenários maravilhosos também contam histórias. Óbvio. E que Tanto o Dark Souls... Tipo, se você quiser falar de lore, eu acho que Dark Souls 1, a lore tá mais em você observar o cenário do que qualquer coisa. Porque, por exemplo, aqui, vamos lá. Dark Souls 1 Undead Burg. Primeiro, você vai aqui para a Burgelbach, né? Tu sai da área inicial, tu tá aqui em Undead Burg. Beleza, tá? Ok. Aí,
Você desce um pouco e você vai pra... Como é que é o nome do lugar do Capra Demon? Xylon Parish... Não era Parish. Capra Demon. Tu desce um pouco e você vai pra essa área aqui que tem o Asylum Demon. Asylum Demon, caralho, o Capra Demon, né? E aí, tipo, o mundo já tá mais tomado pela natureza. Por quê? O que isso te diz? O que isso aqui te diz se você observar o cenário? Me diz que ninguém vem aqui embaixo. Isso aqui é uma área que tá sendo abandonada da cidade. Ninguém tá vindo pra essa parte da cidade e a natureza começou a tomar conta. Undeadburg. Tá, Undeadburg, isso. Era em Undeadburg mesmo, mas é Lower Deadburg, né? Acho algo assim. Mas enfim, a natureza tomou mais conta do lugar. E aí, você vai para... Depths. Tu vai pros Depths, que aí é o esgoto. Então, tipo, do lado daquela área, você tem o esgoto. Ok. Tu vai descendo pelo esgoto e você chega nisso daqui. Fizeram uma cidade inteira embaixo da cidade. E isso aqui faz sentido existir, porque como a gente já viu na área lá do Capra Demon, aquela área foi abandonada. Tipo, o mundo tá tão fodido que conseguiram criar uma cidade logo abaixo da outra cidade, e ninguém se importou. Porque o basement lá, o lugar onde você tá descendo, você, tipo, ninguém tá indo lá, não tá tomando conta. Então, sim, dá pra fazer uma porra de uma cidade dentro do esgoto. E a parte engraçada é que o esgoto, você desce tanto. Esse esgoto desce tanto que ele chega no inferno. Mas é isso. E ninguém se incomoda com o fato de que tem uma cidade de esgoto no caminho pro inferno. Mas é isso, né, viado? Ou seja, a lore em si do jogo, o world building, você entende um pouco mais vendo os cenários. Não é questão da lore, tipo, da maneira Lord Dark Souls TM. É literalmente você vê o cenário. Você vê o cenário e você vai entendendo um pouquinho mais da lore. É isso. Deixa eu pegar mais café. Vou pegar mais café. Esse vídeo realmente tá rendendo. Já volto. Ok, vambora. O chat não morreu não, né? Só pra ter certeza. Não, o chat tá vivo. Vambora. E não fazem até muito sentido. Você encontra vários itens que têm descrições meio vagas sobre Vamos ver esse aqui. Vendrick, o rei de Danglake, usou sua poderosa alma para manter a maldição à distância. No entanto, ele viu a chama que deu início a tudo. Isso é vago. Só que isso é uma... Isso... Tá ligado isso aqui? Tá ligado isso aqui? Esse texto aqui e tal, esse texto aqui, é isso daqui. Aí quando você lê as outras coisas, quando você começa a ler as outras coisas e jogar Dark Souls 1 também, aí isso aqui tudo vai começando a fazer sentido. É isso, tá ligado? Só isso. Autismo, sim, exatamente. Narras concordou com esse vídeo, então ele tá certo? O Narras chegou a jogar Dark Souls? Eu tinha falado do bagulho que ele não jogou Dark Souls, então não sei também. Junto disso, tem um pequeno portal para a entrada da Quileg, que é protegida por pessoas da cidade. Porque Aizeth caiu para as Forças Amorícolas. Ninguém quer gente entrando e saindo de lá. Sim! Tipo, o world building está literalmente no world. Estão buildando o world pelo world building. sobre coisas que você nem sabe, nem entende. Você mata chefes que falam coisas que você fica, mano, o que você tá falando, seu louco? De novo. De novo. Só prestar atenção. Ele nunca jogou? Então. Essa questão, tipo, ele não... eu acho que o Narra só não sacou que o que o Drawmask tá falando, com todo respeito ao Drawmask,
é meio mentira barra uma não interpretação direito do que estava acontecendo. Porque para você entender essas coisas e criticar a história dessa forma, você teria que engajar com ela. Mas ele não engajou, eu acho. Não parece muito. Não, Ceros, não sei que Ocelote não tem bebê no seu colo, maluco do caralho. E aí você zera o jogo e você termina com uma sensação de, ok, o jogo foi divertido, mas não entendi porra nenhuma. Aí é porque você não engajou com a história. Por exemplo, eu tava engajando com a história de Elden Ring até certo ponto. Eu tava entendendo a história enquanto tava jogando. Porque é um quebra-cabeça, mas tudo bem. E de novo, isso aí é opcional. Eu não sei a história do Ocelot, porque eu não ligo. Eu decidi não engajar com esse aspecto do gameplay, porque eu prefiro o combate. Sim, é tipo, se você não quiser prestar atenção na história desses jogos, você não precisa. É isso que faz Souls-like ter uma ideia, uma história em geral e também um game feel tão legal. Você não precisa prestar atenção na história. Se você prestar, você pode gostar de muita história do que está sendo apresentado ali, mas você não precisa. E tem muito jogo que eu jogo e eu fico irritado. Por exemplo... Calma aí. Estou jogando, tô gostando muito, tá ligado? Tô achando muito legal, muito bom jogo. De vez em quando, eu adoraria que o Cal calasse a porra da boca dele e me deixasse jogar o videogame. Eu gosto do personagem, acho maneiro. Mas eu não preciso que ele me fale pela 55ª vez que aquele caminho lá parece uma boa ideia. Que parece uma boa ir lá, ou que isso lembra alguma coisa do passado dele, ou que sei lá, o que caralho é 4. Ou que ele sente algo esquisito. Ou que ele não sei. Cala a boca, deixa eu jogar o jogo. A história é maneira. A história é maneira. A tinta amarela, Daniel, pois é. A história é maneira, deixa eu jogar o jogo. Outro também que eu tô lidando com isso pouquinho, é outro que eu estou adorando. Que eu falei até mais cedo. Tô gostando muito de Limbus. Tem uma história muito boa, tem uma história maravilhosa. Não, ironicamente, a história dele é muito boa. Mas o estilo da história dele é de VN. E muitas vezes eu não quero lidar com essa história, tá ligado? Muitas vezes eu não tô afim de lidar com essa história. Eu não quero, tipo, ficar 10 minutos lendo o texto pra isso. Às vezes eu quero jogar o videogame. Eu gostaria de poder consumir a história no ritmo que eu quiser pra poder também jogar o videogame, tá ligado? O que Souls faz é realmente só entrar nesse meio termo de tipo, quando você quiser consumir a história, você consome, tá tudo bem. O problema é que, assim como tudo na internet, existe muito fanboy e pessoas que são muito defensivas sobre as coisas que eles Eu concordo, é estúpido isso. gostam. Tenho certeza que vai ter muita gente me criticando em rede social ou nos comentários falando coisas Bom, isso é normal, mas acho que minha crítica a você, esse vídeo, não é nem tipo a sua opinião com isso. Você pode ter a sua opinião se quiser, tá tudo bem. É mais a questão de que eu sinto que você não pegou a vibe porque não é lore. O que você tá falando não é lore aqui. como, do que você tá falando, seu idiota? A história do jogo é incrível. E pra essas pessoas eu tenho uma pergunta. Você Pergunte. sabe a história porque você jogou o jogo ou porque você viu um vídeo no YouTube? Porque eu joguei o jogo, na verdade. É porque eu joguei o jogo mesmo, tá ligado? Eu joguei o jogo e tenho interesse nisso. Mas de novo. Cadê? Eu gosto desse tipo de jogo. Eu gosto de jogo com uma história não linear que você tem que ir entendendo com o tempo. E quando você termina, você tem um arco de história, tipo, um arco padrão, como se fosse uma história normal, mas só contada fora de ordem de uma maneira diferente. Mas você tem os personagens, os arcos de personagens, motivações deles, motivos pelo qual cada coisa da história aconteceu. Eu gosto de ter isso, mas eu vou descobrindo no meu próprio ritmo, porque eu gosto muito de mistérios. Então sim, fui eu que consumi a história mesmo, tá? Eu vi o vídeo pra pegar mais coisas da história das partes, que eu não explorei, porque eu não liguei de ir lá. Lembrando que aqui quando eu tava jogando Elden Ring muito tempo atrás, eu bania quem tentava me explicar alguma coisa da história, porque eu quero descobrir do meu próprio jeito, tá ligado? É isso. Eu vi o vídeo pra pegar. Das partes que eu explorei porque eu não queria liguei de lá, tipo a árvore do TS1, nem ideia do que tem lá. Eu já fui lá dentro, eu admito que eu não me lembro de por que o que tem lá dentro está lá dentro. Tipo, eu não lembro qual foi a explicação de por que aquilo tá lá dentro. Mas na época eu acho que eu sabia, se fosse o caso. Acho que eu tinha lido o suficiente pra saber, mas tudo bem. Porque eu duvido muito que a maioria dos Meu pau não ter ouvido. jogadores que jogaram esses jogos pegaram cada item, inclusive os mais secretos possíveis, e leram a descrição de cada um deles, abriu uma planilha. Voltou pra questão do que a gente tava falando de analog horror recentemente. Eu comentei que é legal ver analog horror, mas que a maioria das pessoas só vê alguém explicando analog horror. Mesma coisa aqui. Tá? Não tem problema não. Se você quiser consumir a história assim, não tem problema. Algumas histórias são um pouco obtudas demais pra galera, tipo,
compreender por conta própria. São tipos diferentes de história. Nem toda história precisa ser, tipo, linear e direto ao ponto. Pode ter histórias mais complexas em sua forma, não em seu conteúdo. Mas mais complexas em sua forma, não tem problema. Se você acha mais tranquilo querer entender essa história por causa de alguém explicando, tá ótimo, tudo bem. Se você quer entender absolutamente, se você tem que ler absolutamente tudo pra entender a história, você é meio burrinho, sem ofensa, preencher lacunas por conta própria ideia. Sim, não precisa ler. Tipo, é só ler os itens que você encontra no caminho, tá tudo bem. Você não precisa caçar item, por exemplo. Não é tão complicado assim, não. No Excel e montou a história cronológica do que estava acontecendo. Eu duvido muito. E não é como se eu tivesse que Você precisa pegar todos os itens para saber a história da onde os chefes já bastam? Alguns outros itens também é bom, mas tipo, itens principais que você pega e você sente claramente isso aqui é importante pra história. É isso. quando você vê a história de um jogo pelo YouTube. Pelo contrário, não tem nada de problema nisso. Tem vários detalhes que você pode deixar passar, alguma missão secundária, algum personagem que você acabou não conhecendo. Talvez o jogo tenha uma light novel ou um mangá que você nunca ouviu falar, que tem informações que acrescentam no que você presenciou. O problema é quando a única maneira de você presenciar uma história é porque alguém teve a paciência de, por dias, ler todas as pequenas informações. Mas não é assim que funciona Dark Souls. Ou Elden Ring, ou o que seja. Eu tava entendendo a história e eu tava ainda no início do jogo. Eu tava no Radan e eu tava entendendo o que tava acontecendo na história. Tipo, eu já tava sacando bastante. Eu tava lendo bastante itens e tal, mas não tava, tipo, minuciosamente estudando tudo. Não, eu tava lendo só. Eu tava só consumindo da maneira que eu queria. Eu sabia que eu não ia pegar tudo. Tá tudo bem não pegar tudo. É isso, cara. Não é tão complicado assim, não. Não é um bicho de 7 cabeças, não, cara. Relaxa. do jogo e fazer A história de Dark Souls você entende com a cutscene inicial e batendo um papo com as cobras lá, acabou. A parte principal, sim, o resto é só detalhe. Mas esses detalhes é onde estão os arcos de personagens e blá 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 e blá 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 blá. É legal, mas tudo é meio secundário. A história principal você entende só, né? Com poucos diálogos. Eu diria nem só as cobras e o início, eu diria tipo NPCs importantes em geral também. Então, yeah. um vídeo de YouTube, dá pra dizer que a história é boa ou pelo menos bem contada? Sim, dá. Porque bem contada eu tenho certeza que não é. E Ela é sim, ela é bem contada sim. É só porque ela não é intrusiva, mas ela é bem contada sim. sobre ela ser boa, E de novo, tem como uma história dessas ser mal contada? Eu acho Dark Souls 2 mal contada. Eu não acho uma lore muito bem contada de Dark Souls 2. Uma história inteira muito bem contada. Eu não dou muita foda pros personagens de Dark Souls 2, por exemplo. Não dou uma foda pra entender melhor eles. Tá ligado? é o que eu falei sobre lore. Geralmente esses jogos são contados por itens. E Sim. além de lore ser fácil de ser contada, Não é não. os desenvolvedores propositalmente deixam lacunas que os fãs, entre aspas, têm que fazer teorias pra encaixar no Pô, irmão. Pô, irmão. Pô, irmão. É só isso que eu vou te dizer. Só vou dizer um pô, irmão. Propositalmente deixam lacunas abertas. Não, tipo, ter lacunas abertas em história é bom, tá? Ter lacunas abertas em história é bom, não é um problema não. Não é que o cara tá sendo preguiçoso com isso. É que, de novo, é um mistério. Draumesque é um mistério. Draumesque, Dark Souls é um mistério. Pra você entender a história é um mistério. É uma história de mistério. Você tá juntando os pontos do quebra-cabeça. É só um mistério mesmo. É isso. Teorizar é legal nisso. Tá tudo bem. Isso é basicamente qualquer jogo? Sim, todo jogo tem lacunas abertas, óbvio. Toda história tem lacuna aberta em algum nível, na verdade. E outra coisa, que a galera do chat tá falando agora, eu vou falar também. Draumesque, a história de Guilty Gear é muito mais complicada e complexa do que alguma coisa tipo Dark Souls, e mais difícil de entender também, e ela é direto ao ponto. É isso. meio. Vocês estão entendendo um nível de tipo, quê? E eu sempre tive esse pensamento, desde o primeiro Dark Souls. Mas um jogo que eu joguei recentemente que me fez ter certeza de que minha opinião possivelmente está certa, pelo Diga. menos na minha cabeça, é Nine Souls. Não Nunca joguei. Souls. Aquela Se ele é feito, ele vai colapsar. Vai. bola no céu. Se você nunca ouviu falar, Nine Souls é um jogo de Metroidvania com mecânicas de Souls-like, de você morrer, pegar seu loot de volta e melhorar como um jogador, suas próprias habilidades. E também com muito parry. E de primeira você pensa que esse jogo vai ter uma história Souls-like, em que ele não vai te contar nada de nada, os personagens vão falar coisas enigmáticas, só vai ter descrição de itens e você vai zerar o jogo com uma sensação de, zerei o jogo, ele é bom, mas não entendi nada. Mas ele me surpreendeu muito, porque mesmo ele sendo um Souls-like e um Metroidvania, ele tem uma história muito bem contada. Gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Nem se eu legal de Metroidvania vs Sólido, eu quero jogar, sim. Eu tenho uma pergunta pra vocês, que ele tinha falado de Hollow Knight antes. Vocês acham uma história de Hollow Knight difícil de entender? Tipo, vocês acham uma história de Hollow Knight complicada de entender?
Não, né? Tipo, não. Eu acho ela bem contada também. Eu gostei da história do que eu tava fazendo. Eu tava tentando engajar. Eu acho que a única coisa que eu fiquei puto foi quando me spoilaram uma coisa no final. Quando eu tava tentando entender, tipo, várias coisinhas da história do final e blá blá. Tava tentando sacar a parada toda lá, a galera me spoilou uma coisa. Mas era uma coisa que eu só ia chegar à conclusão mesmo. Tipo, não é difícil de entender e ela é bem contada pro estilo que ela tá falando. Bem contada, uma história bem contada, não é uma história só com diálogo. Uma história bem contada não é uma história onde a galera vem e te explica a história. Tá ligado? Não é isso. A história tem arcos, tem conversas, tem Mesma coisa com Hollow Knight, tem tudo isso. É isso. Tipo, tem conversas. O Hollow Knight também tem, mas é one-sided. cutscenes, tem momentos. A rainha do Jardim da Rainha, sim, tem a rainha do Jardim da Rainha. O que exploraram mesmo foi. Me spoilaram a rainha do Jardim da Rainha, mas isso não me incomodou. Me incomodou quando tava no final pra entender radiância e me explicaram radiância. Foi esse que me incomodou. Porque eu tava, tipo. Eu tava literalmente só lendo o negócio dos personagens antes pra batalha final e alguém me falou de radiância. Eu, tipo, gente, pelo amor de Deus. Tem escolhas. Claro, no começo você cai de paraquedas, porque você tá tipo no jardim do Éden e aí numa fábrica de carne humana. Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? E eles falam nomes e termos que você não entende, mas Como qualquer história, tá tudo bem. pouco a pouco a história vai te apresentando em Como qualquer história. É só engajar. Acho que o Dalmacio não pegou a vibe de que, tipo, o ponto da história de Souls e de Hollow Knight e tudo mais é que elas são não intrusivas. Você consome elas se você estiver afim. Porque é um jogo. De novo, às vezes eu não quero parar pra ficar lendo quilos e quilos e quilos de diálogo que não vai me dizer porra nenhuma, porque o diálogo em si pode não ser muito bem escrito. Às vezes eu quero jogar. É só isso. De vez em quando eu só tô afim de jogar o jogo. Posso? Tudo bem eu de vez em quando só querer jogar o jogo? Souls-like e jogos não intrusivos em geral falam, pode! Quando você quiser, você vai lá e dá uma... dá uma lida na história, se você quiser. Porque tá aqui, dá pra entender quando você quiser. Tipo, à vontade. Quando você quiser, tu pega aqui, lê e tenta entender. Aí eu falo, valeu, agora não quero. Quero jogar o jogo. E eu vou lá jogar o jogo. Tipo, eu prefiro ter essa autonomia eu próprio. Até porque, de novo, se você consumir essa história, engajar com ela, você vai ver que ela é só uma história tão normal e tão fácil de entender, tão simples de entender, quanto algo como Nine Souls. Não é difícil. Dark Souls não é difícil. Elden Ring é só muita informação, mas imagino que não seja tão difícil tudo também. Só que é muita informação porque o jogo é longo, né? Hollow Knight é fácil. Hollow Knight é tranquilo de entender. Todos os jogos não são difíceis de entender. É isso. detalhes e quando você chega no meio, você já tá entendendo o que tá acontecendo. De novo, alguma coisa como Elden Ring, que eu tava ainda em o quê? Um quarto, eu já tava entendendo tudo no início. Por que você tá ali? Não só isso, apresentando o universo desse jeito que você entende o que você tá fazendo, você sente finalmente interesse em ver itens e descrições e diários e etc. Toda vez que eu ia enfrentar um boss e eu derrotava ele, lembrando que eu sabia quem era esse boss mais ou menos e o que ele tava fazendo e qual era a relação dele com o protagonista, eu abri o, vamos chamar assim, de diário e eu li mais informações, porque eu queria. Mas aí é um tipo de história completamente diferente só. É um tipo de história diferente. Você tá querendo ler o detalhe da história, não, tipo, entender a história em si, engajar com as questões do personagem em si. É outra vibe. Toda história faz isso, toda história faz isso, exatamente. Mas é outra vibe isso aí. Eu queria saber mais sobre o chefe, eu queria saber mais sobre o que ele tava fazendo e o que levou a gente a chegar naquele momento. É isso que uma história boa faz. Ela te deixa intrigado pra você querer saber mais. Eu quis saber de todos esses que a gente tá falando até agora. E sem dar spoiler, no final eu sabia exatamente quem eu era, o que tava acontecendo, o porquê eu estou ali e por que eu tenho que dar um soco na cara dessa velha filha de uma... Que boss fight incrível. Eu lembro que engajou. Se tivesse engajado na de Dark Souls, ele pararia pra ele também. Sim. Eu engajei muito forte em Dark Souls, por isso que eu li. E que sensação incrível foi dar um soco na cara. Tipo, de novo, eu tenho só que deixar claro. Gente, não é difícil entender a história de um Souls-like, tá? Tipo, não é difícil. Não é algo difícil de se fazer. É só porque é uma história não intrusiva, mas, de novo, é só isso aqui. É só isso aqui, é só uma história não linear que você tem que juntar os pontos. É literalmente só isso daqui. Com seus arcos de personagens, os arcos da história, é só isso aqui. Só que não intrusivo, na ideia de se você quiser, você dá uma olhada da história. Você não precisa. Dela. Imagina se eu tivesse todo esse sentimento. Eu não queria saber a história de Nine Souls, não é bem ok, eu queria gameplay mesmo, então meio que seu ponto não vale nem. Então, tipo, se a história for boring, eu provavelmente iria querer só que
fosse não intrusiva e eu engajasse se eu quiser. É isso. que eu estou tendo agora, no momento que eu vi o Lembrando que ele é fã de Genshin Impact. Então, eu tenho que dizer, Genshin Impact é um daqueles problemas de... Tipo, ele tá falando que ele não consegue engajar com a história por causa da falta de diálogo e tudo mais, a forma como é contada e tal. Genshin Impact tem tanto diálogo, mas tanto diálogo, mas tanto diálogo, mas tanto diálogo inútil, que não faz porra nenhuma, não adiciona nada, ele te impede de jogar o jogo e de seguir com o que você tem interesse. E é tipo... Isso aqui é o ponto importante. Desenvolvimento de personagem aqui em 5 palavras, só que tem 480 palavras entre essas 5 palavras que fazem alguma coisa, que eu literalmente não prestei atenção na história de Genshin. Qual que é a lore de Genshin? Eu não sei. Isso que ele tá falando pra cá foi pra mim pra Genshin, mas pelo motivo contrário. O jogo me prendia tanto que quando começava o diálogo e eu não podia pular, eu pegava o meu violão aqui do lado e eu começava a tocar violão enquanto estava rolando a porra da história de Genshin. É isso. Tá meio errado isso aqui, tá desafinado? Não, meu Deus, eu tava num lugar ruim mesmo. Queen, o último chefe de Dark Souls 1, ou também o último chefe de Hollow Knight. E é claro, aqui é a internet, minhas palavras serão contorcidas e está tudo bem, mas eu sei que não são todos os Souls-like que contam a história desse jeito. Não é nenhum que... É isso que eu tô tentando te dizer, os famosos que tá falando, tipo Hollow Knight, Dark Souls e tal. Meio que eles não contam da maneira que você tá falando. É diferente. Por exemplo, Lies of P, Timésia. Lies of P é direto ao ponto com a sua história? Tipo, até que é, mas é porque não... Sei lá também, né? Ou The Last Hero of Nostalgaia, esse você nunca ouviu falar, né? Mas vários Souls-like sabem contar a própria história. O problema é, Dark Souls começou uma tendência que até mesmo outros jogos que nem são Souls Isso do Gwyn é engraçado, sim. Da volta do Gwyn é engraçado. likes começaram a fazer também. E eu fico feliz que finalmente essa mania tá diminuindo. Não tá não, na verdade. Continua sendo uma coisa, só que, tipo, eu entendo, durante um tempo parece que toda a história era assim, agora ficou menos, mas ainda é uma coisa, tá? Ainda é uma coisa. Por favor, vão jogar Nine Souls, é muito bom esse jogo, velho. E eu vejo vocês na próxima, gente. Falou! Eu discordei desse vídeo, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Nada de atacar o Drawmask, nada de hate em cima do Drawmask, é paia se vocês forem fazer isso. Mas eu não vou estar concordando, não. Eu não vou estar concordando, não. Não vou estar concordando com o que foi dito aqui, não, tá? Você vê os comentários do vídeo rapidinho? Deixa eu ver os comentários do vídeo rapidinho. Fã de Genshin Impact quebra a cabeça tentando entender uma lore que não é cuspir na sua cara, entendo o caso. Muito foda. O cara basicamente critica toda a lore da humanidade, tem que ficar desvendando e lendo inteirinho pra saber. Então sim, mas ao mesmo tempo, tipo, a lore de Dark Souls, ela é o que eu tô tentando dizer, gente, ela realmente é uma história normal, ela é uma história padrão, ela é só um mistério, mas é uma história padrão. A guia da história desse jogo é descobrir ela como se você fosse um arqueólogo estudando umas ruínas antigas. Sim, exato. Se eu não gosto disso, não é porque é ruim, é porque é perfeito pra você. O problema é o título clickbait. O título clickbait é um rolê e quando ele tá no vídeo em si, ele fala, tipo, é ruim pra mim. O que tudo bem. É isso. Vídeo bala pra ficar feliz. Eu vou ignorar seu vídeo! Eu não quero ficar feliz! Eu quero ficar com ódio.